André Bianco aqui, e eu vim aqui no jardim, né, na casa do meu pai, para gravar a segunda parte da minha história, né? Na primeira parte eu contei praticamente metade da minha experiência profissional e quero agora apresentar para você as outras experiências também, onde eu vou dar várias dicas que você pode aproveitar e implantar aí onde você trabalha. Vamos lá então, logo depois da vinheta. Bom, vamos continuar então, né? Na primeira parte a gente terminou aí na experiência que eu tive na usina sucroenergética, né? Numa multinacional. E infelizmente eu saí. Felizmente não, na verdade eu recebi uma oportunidade até para desenvolver, saí de carregado e fui como supervisor por uma outra usina e com mais garantias, né? Na multinacional estava tendo muita mudança, então eu não tinha uma tranquilidade se ia manter ou não, se eu ia me manter ou não, apesar de que quando eu comuniquei minha saída, o gestor na época responsável até me disse que tinha pretensões de me levar para o corporativo, me dar várias oportunidades, mas eu já tinha tomado a decisão, até porque essa nova empresa eu ia ter possibilidade de pelo menos semana sim, semana não, estar mais próximo de casa. Então eu fui para uma pequena usina, né? Saí de um grupo que naquele momento tinham 23 usinas, né? No grupo, e eu estava cuidando de 5, de uma regional que tinham 5 usinas, e fui para um outro grupo, na verdade, que tinha uma pretensão de virar um grupo, né? Ele tinha uma usina só, que ficava em Minas, divisa com Goiás, e o escritório ficava em Ribeirão Preto. E nessa usina, quando eu cheguei, a grande oportunidade é que, além do almoxarifado, da gestão de materiais para atender as áreas da usina, eu também fiquei responsável pelos suprimentos. Então a gente tinha ali uma equipe que era responsável por fazer as compras do material. E aí me deu uma amplitude, né, de atuação ali dentro da logística. E aí com isso, cheguei lá e aí o primeiro passo que a gente começou a precisar de atuar foi mudar a cultura da empresa, né? Então a cultura da empresa ela não valorizava tanto o almoxarifado. Então era um pouco descontrolado, o pessoal tinha liberdade para entrar no almoxarifado, pegar as peças conforme a vontade deles. Então isso a gente acabava tendo uma curiosidade muito ruim no estoque. O meu gerente, né, na época ele foi com 6 meses de antecedência e ele já aplicou um primeiro inventário, e nesse primeiro inventário a curiosidade foi de 50%, então era bem crítico, né? Então ele veio, me fez a proposta, eu fui trabalhar e a gente começou a atuar. Os ventos aqui tá despenteando um pouco de cabelo que eu tenho, mas vamos lá. Então a gente começou a atuar nessa mudança de cultura. Então o nosso primeiro passo foi fechar o almoxarifado, a entrada só com quem atuava dentro do almoxarifado, ou então acompanhado, caso precisasse de ver uma peça que às vezes tinha dúvida se era necessário ou não. E aí com isso a gente já começou a organizar um pouco mais o nosso estoque e melhorar a curiosidade. Fizemos um novo inventário e aí nesse novo inventário, só com essas medidas, ele já subiu para em torno de 75% a curiosidade, mas ainda muito longe do que a gente queria. E aí a gente implantou o inventário rotativo. E aí com o inventário rotativo, aliado a esses outros projetos de organização, a gente começou a melhorar essa curiosidade. E aí já adiantando um pouco, né, praticamente 3 anos depois, quando eu saí, a gente já estava com curiosidades acima de 95%. Em paralelo a isso também a gente tinha um problema muito de organização do almoxarifado, então se reclamava a velha reclamação de que faltava espaço, tudo, e aí a gente foi analisando, eu fui analisando junto com a equipe quais os reais problemas, começamos a aplicar um 5S, organizar melhor os corredores, o layout, né, de onde ficavam as prateleiras de materiais menores, os materiais maiores a gente começou a delimitar áreas específicas, então uma área específica para pneu, uma área específica para a parte de ferragem, né, que aí ficava mais externo, e aí com isso a gente já começou a ganhar espaço, começou a sobrar espaço, a gente viu que a gente tinha muita área. Mas o espaço que mais chamou a atenção que a gente ganhou foi na parte agrícola, né? Então a gente tinha um barracão onde ficavam guardados os adubos, né, e os herbicidas,
e a gente tinha uma situação crítica de ter adubo externo. E aí o adubo externo você tem que cobrir bem, tem que fazer uma cobertura muito bem feita por conta da chuva, ele não pode molhar, então você aumenta muito os riscos, né? Fora que a operação, como era um barracão e quando construiu o barracão também colocou uma ponte, então facilitava muito para fazer o descarregamento e o carregamento dos caminhões. Os herbicidas também, os defensivos, a gente tinha um problema grande de armazenar, né? Às vezes faltavam área, tinha que verticalizar a maior parte. E aí a gente reviu o modelo. Aí o primeiro passo que a gente fez foi melhorar o modelo de previsão do que comprar. Então era muito, diria amador, né? Mais uma vez, sem ofender, sem querer ofender nem nada, mas era muito na mão do usuário e o usuário comprava aquele exagero com medo que fosse faltar. E aí a gente sempre ficava com aquele excesso de material virando de um ano para outro. Então a gente montou uma planilha onde a gente sentava junto com a área usuária, definia qual a área que ia ser necessária plantar, né? E aí a partir disso, quais os insumos que seriam necessários jogar naquela área e com a dosagem a gente conseguia calcular. E aí a gente chegava e via o tanto que se exagerava. E aí a gente escutava deles: André, o problema é que a gente sempre tem um problema de falta, então às vezes a gente colocava um pouco a mais para garantir isso. Então quando eles viram que já estava tendo uma gestão diferente, que a gente estava organizando, eles sentiram confiança. Então a gente comprava aquela necessidade, né? Comprava com uma certa antecedência para não correr o risco de chegar muito em cima da hora e aí por algum problema externo isso atrasar e acabar afetando, né, a qualidade da operação agrícola. E a gente sabe que aí não tem como garantir, né? A terra precisa receber aquele insumo naquele momento. Se você passar o momento, você não consegue ter os mesmos resultados. Mas enfim, quando a gente fez isso, a gente já conseguiu liberar uma grande parte do barracão que ficava armazenado os adubos, né? Os fertilizantes. E aquele fertilizante que ficava do lado externo também veio para dentro. E aí, com esse espaço que sobrou, a gente delimitou uma área para os insumos, os defensivos, né, que vinham caixas defensivos, os outros materiais que a gente conseguiu acondicionar sem precisar de verticalizar. Então a gente também fez o mesmo trabalho, né, de aproximação da área, ver realmente o que ia precisar dos defensivos ali agrícolas. E aí com isso a gente conseguiu utilizar uma menor parte para armazenar todo esse material. Tanto que na época estava se estudando de montar um novo barracão para a parte de cauda, né? Aí é uma parte agrícola, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas era uma outra área onde o pessoal tinha que fazer a mistura do que eles iam usar na área agrícola. Eles tinham que ter uma área de descarte da embalagem, porque a embalagem tem que ter um descarte específico. E aí a gente conseguiu, ao invés de ter que investir, né, a empresa ter que investir no novo barracão, a gente conseguiu liberar uma área desse próprio barracão onde eles conseguiram acondicionar esses materiais do descarte, né, de material que precisava, e também adequar para poder receber a cauda pronta, né, onde a gente fala de sair a cauda pronta já da empresa. Então a gente conseguiu economizar aí um bom dinheiro de investimento para a empresa só com essa organização de layout, organização de modelo de compra, né, para ajudar a empresa. Então é lógico que a gente lembra, né? Eu vivenciei, não tem um roteiro assim, mas eu pus alguns pontos aqui para não esquecer de contar tudo que eu passei e ver onde você pode ter algumas dicas. Então a minha dica nesse caso é você pegar algum material que é muito específico de uma área e aproximar e de repente fazer uma previsão, não por histórico, né? Faça uma previsão em cima da realidade, que nem nesse exemplo que eu dei, né? A área plantada, todo ano, ela ampliava, então não tinha como a gente usar o histórico, o médico histórico. Então nesse caso a gente precisava de sentar junto com a área e entender o que seria a nova demanda, e a partir disso a gente ter uma previsão mais assertiva, né? E essa proximidade com o cliente também tranquilizava para saber que as operações iam acontecer no melhor formato. Então a empresa ganhava como um todo. Então reveja o modelo de previsão, se for possível fazer esse tipo de previsão, uma previsão mais futura ao invés de olhar passado, né? Não é tudo que a gente consegue fazer isso, mas se você tiver uma realidade dessa, fica a minha dica. E layout, né? Olha o layout, vê se ele está adequado, se tem corredores que não estão muito grandes, né? Se às vezes você consegue organizar de uma forma tal que vai dar um maior volume de acondicionamento de material. Enfim, você fazendo essas análises simples, né? Não, sempre repito isso, são simples, mas não são fáceis.
você vai ter um ganho aí que você vai se surpreender o tanto que você pode trazer de resultado para a empresa. Então, outra coisa que eu senti, né? A gente tinha essa compra era muito na mão do usuário, a gente trouxe para uma parceria, fazíamos junto e conseguimos reduzir bastante o estoque, era coisa, precisava de ver, mas a gente tinha em torno de 5 milhões, 4, 5 milhões de fertilizante, não, era em torno de 40 milhões, na verdade, que a gente tinha uma conta ao longo do ano e a gente conseguia trabalhar com isso 4 milhões por mês ali, né? Diminuir, em vez de trabalhar com 10 milhões, 12 milhões ali no mês, virando o mês. Então a gente conseguiu reduzir, melhorar giro, né? Então você melhora várias coisas, né? Nesse ponto. E outro ponto também, o nosso modelo de compra de peças, né? Para manutenção tanto industrial quanto automotiva, também era muito falho. Então a gente pegou, aí nesse caso a gente usava histórico, né? Na maior parte a gente usava histórico, mas com uma proximidade com o usuário também a gente viu o que era usado de uma forma preventiva e aí se dava para planejar. Então o filtro, o óleo, alguns materiais a gente sabia que poderia pedir com mais frequência porque ele era usado dentro de uma rotina, né, preventiva, e alguns outros materiais a gente, a partir do que estava programado de prevenção em cada equipamento, a gente conseguia definir o que a gente ia colocar em estoque. E na grande maioria também a gente melhorou o que? Aplicando estatística, olhando o histórico, a gente conseguiu definir um mínimo e um máximo melhor, onde na hora que chegasse no mínimo já disparava uma compra, né, uma requisição, enfim, todo esse a melhora no modelo de compra. E outro dia eu estava conversando com um coordenador do almoxarifado na época, que está trabalhando em outra empresa agora, e ele disse que sente que lembra disso e estava querendo implantar nessa nova empresa, porque ele viu o quanto que a gente conseguiu melhorar de resultado ao aplicar esse novo modelo de compra. E aí esse novo modelo de compra também, a gente aliado com a área de suprimentos, eles conseguiam sempre, a gente conseguiu definir rotina do que? De gerar essa requisição, né, uma vez por semana, para você ter um volume grande de requisições, onde o pessoal dos suprimentos tinha o tempo, o lead time dele de negociar a melhor condição e aí colocar isso no pedido no sistema para que dentro de uma semana isso já tivesse, em 2, 3 dias, isso já tivesse no fornecedor, e o fornecedor até o final da semana já estava com todos os pedidos daquela semana para atender dentro do lead time dele a solicitação da almoxarifado. Então a gente tinha uma rotina que inicialmente, lembrando aqui, eles faziam praticamente geração de requisição todos os dias, e aí não tinha sentido. Então quando a gente melhorou, colocamos um estoque de segurança, a gente passou a ter essa rotina semanal, e aí a rotina dos suprimentos também foi impactada positivamente por ter esse período para ele trabalhar. E aí a gente também conseguia medir a eficiência dos suprimentos, o quanto que eles realmente estavam levando de tempo para negociar essa requisição e colocar em pedido. É um outro ponto interessante. E aí tudo aquilo que a gente mede, a gente consegue fazer gestão, né? Um outro ponto dentro que a gente melhorou era o follow-up dessas requisições e desses pedidos. Então a gente tinha muita situação que às vezes faltava, gerava um incômodo com o nosso cliente interno, né? E quando a gente ia analisar, ou às vezes só estava ainda em requisição e o vendedor, o comprador por algum motivo não tinha colocado em pedido, ou estava em pedido e era um pedido antigo, que aí na verdade o fornecedor nem tinha ele mais em carteira. Então a gente começou a fazer um follow-up desse, e aí com rotina, uma vez por mês, a gente olhava todos os pedidos para trás, validava se realmente manteria esse pedido, ou se às vezes também aproveitava que teve uma mudança de consumo e aí já eliminava o pedido ou não. A gente precisava desse pedido, aí fazer um follow-up por fornecedor se ele tinha esse pedido na carteira dele, se não tinha, colocava ele novamente e cobrava uma resposta do fornecedor do porquê que ele tirou isso de carteira, porque fez falta pra gente. E aí no dia a dia também o pessoal do almoxarifado fazia o acompanhamento e já começava a cobrar o fornecedor. Então a gente melhorou também a nossa taxa de entrega. Então, seguindo aqui, né, a gente implantou o inventário rotativo, como eu falei, e aí com isso a gente conseguiu distribuir a tarefa lá, porque a gente tinha, a usina funciona 24 horas, então a gente tinha uma pessoa que ficava no turno da noite, e às vezes ele ficava muito sem
sem tarefas, vamos dizer. Então, porque o atendimento, a indústria funcionava mais redonda, a automotiva também, então ele tinha muito poucas operações a ser feitas no dia. E aí a gente acrescentou essa operação de contagem diária. Então ele conseguia preencher a noite dele, né, vamos dizer assim, e ia também nos ajudar nessa melhoria da curiosidade do estoque. Os ganhos de espaços, né, como eu já falei, e aí as reuniões com os outros setores foi um ganho fenomenal. Então essa proximidade, gente, eu sempre digo, quem me conhece e sabe e me vê chegando nas empresas, eu digo que 60%, 70% dos problemas a gente resolve em comunicação, em melhorar a comunicação com as áreas do usuário, entender a necessidade dele, criar empatia, né? A gente entender qual a necessidade do nosso cliente e nos adaptar para dar a melhor condição para ele, né? De atendimento para ele. Outra coisa legal também que a gente fez, como eu falei, a cultura da empresa era uma cultura de não valorização, né, da área de almoxarifado. Então a gente preparou vários treinamentos para mostrar os ciclos, né, como é que eram os ciclos, então explicar como é que era feita a requisição, né, o que era colocado para estoque, o que tinha que ser uma requisição de débito, que a gente chamava de débito direto, né, que vinha já com desconto direto por cento de custo da área usuária, porque a gente não colocava esse estoque porque não fazia sentido. Um exemplo, telefone, né? Então às vezes precisava de um aparelho de telefone, não tinha sentido eu ter isso no meu estoque. Isso poderia ser pedido e conforme a necessidade, ele chegava e já ia direto para a área usuária. A gente só fazia a conferência, o processo ali operacional. Então nós fizemos várias reuniões, né, com vários grupos para mostrar todas as operações que aconteciam dentro do almoxarifado, a importância de ter esse controle, o quanto que a empresa ganhava com isso, e a gente fez, eu brinco que a gente catequizou o pessoal, né? A gente educou eles e com isso também a gente teve um retorno de melhorias, porque eles vinham também sugerir outras melhorias que a gente poderia aplicar e que na verdade ia ser bom para eles também. Então isso foi muito legal. E um outro ponto, né, antes de eu sair da empresa, né, que aí eu vou contar o motivo que eu saí e tudo, que foi, a gente implantou, então, num determinado ano, foi implantado uma política lá de a gente trabalhar com trainee. Então todas as áreas iam receber um trainee para que fossem treinados, né, para poder estar assumindo o cargo de gestão. E para o almoxarifado, o gerente na época pleiteou para a minha equipe e veio, a gente fez a seleção tudo e conseguiu um trainee na época muito bom, né? Tenho muitas boas referências dele e ele acompanhando todos esses processos, a gente sentiu falta do quê? De ter isso padronizado, por escrito, que eu falo que é muito importante, a gente quanto profissional, a gente é um bom profissional quando a gente sai da empresa e não faz falta no primeiro momento. Infelizmente muitos profissionais entendem o contrário e acabam centralizando, né? Eles têm medo que outros entram, façam o que ele faça e ele possa ser descartado, mas na verdade o nosso pensamento tem que ser o contrário. A gente tem que fazer todas as nossas responsabilidades. Desculpa, entrou um mosquito aqui na boca. Diz que a gente não pode conversar de boca aberta, né? Mas não tem como. Eu estou conversando com vocês e acabou entrando um mosquito aqui. Muito desculpa. Então, eu sempre digo, né? Seja um profissional que você não vai fazer falta no primeiro momento. Primeiro, porque você delegando, você consegue liberar mais tempo para você atuar em outras melhorias. E segundo, se amanhã ou depois surgiu uma chance de você crescer dentro da empresa, se você não tem se você não tem as pessoas fazendo o que você faz, a empresa vai ficar com medo de tirar daquela operação e você pode perder uma oportunidade. Então eu sempre fui favorável a isso, a gente não criar dependência à nossa presença ali, vamos dizer. É claro que depois de um tempo, com a mudança, né, as empresas mudam ao longo do ano. Você vai fazer falta se as pessoas que ficaram não souberam aproveitar ali, não foram bem treinadas, e aí com o tempo pode ser que você faça a falta ali, faça a diferença. É como o Neymar, quando saiu do Santos. O Santos não deixou de continuar jogando bola, tudo, só que ele era diferenciado, ele fazia mais gol, fazia mais jogadas diferentes. Então o profissional também, ele não pode fazer falta no momento, mas o pessoal sempre vai ter uma saudade dele, porque sempre ele tinha alguma sacada diferente. Então, para evitar isso, esse treininho me ajudou e a gente
padronizou os processos e procedimentamos isso. Então criamos documentos, fluxogramas, documentação, onde tinha passo a passo e implantamos a rotina. Primeiro demos um treinamento para toda a equipe que já estava ali, para onde eles assinaram, que entenderam o que era a operação. Eles sabiam onde buscar esse procedimento caso tivesse uma dúvida de qual ação que eles tinham que tomar em determinado momento. E tinha até um documento onde, se isso não tinha no procedimento, ele preenchia mostrando que ele não encontrou no procedimento, para que a gente pudesse rever o procedimento e incluir uma solução para esse problema específico que ele expôs. Enfim, foi um processo muito bacana, né? Que a gente conseguiu construir, e esse trainee teve um papel fundamental para isso. E aí, depois de 2 anos e meio, né, eu peguei aquele momento que as usinas estavam em crise, então a gente num momento ali de dificuldade, o meu gerente recebeu uma proposta para ir trabalhar numa metalúrgica. Eu fiquei na empresa, porém assumi todo o papel que ele fazia, né, porque a gente era muito próximo, e não fui. E aí, em conversas, né, com o consultor de RH que tinha na época, eu comentei, queria saber como é que ficaria a minha situação, e ele dizendo que por conta da crise não tinha como fazer muito, né? E eu, né, em conversa com a minha família, decidi. Falei assim, poxa, se eles não conseguem reconhecer tudo que eu estou fazendo, nem que seja por futuro, eu entendo o momento da crise, mas a gente já está deixando de pagar esse profissional que saiu. E eu vou ter que assumir a responsabilidade dele e ganhando a mesma coisa. Então eu não achei isso justo e me coloquei à disposição no mercado de novo. E por coincidência, havia uma posição que esse meu gerente estava precisando nessa metalúrgica. Eu me candidatei, passei por todo o processo processo seletivo, e é claro, a gente sabe que um QI sempre ajuda, mas eu disputei a vaga com mais 2, 3 pessoas e o meu perfil era mais aderente, e também o gestor, que era o meu gerente antigo, já me conhecia, já tinha confiança comigo, e eu fui trabalhar nessa metalúrgica. Então agradeci todas as oportunidades que tive nessa usina e fui para essa metalúrgica que fica em Marília. E aí nessa metalúrgica eu ampliei um pouco mais o meu leque de conhecimento, porque lá, além de cuidar da parte de gestão de materiais, almoxarifado, dar um apoio para os suprimentos, eu não fui responsável pelos suprimentos, mas dava um apoio muito forte nos suprimentos, eu também fui como responsável do PCP, né, do Planejamento e Controle de Produção, que eu ainda não havia uma experiência forte nessa área. Então foi muito bacana, né? Então era uma empresa japonesa, eu fui com uma expectativa de ver tudo organizado, e quando eu cheguei eu vi o tanto de oportunidade que tinha para organizar mais ainda, né? E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei numa ideia, né, que a diretoria, os donos, né, os proprietários, era uma empresa particular, familiar, né? E os proprietários tinham decidido, né, como a família tinha crescido muito, eles decidiram fazer o processo que se fala profissionalização. Eu acho até um termo um pouco errado, porque fica parecendo que a família era amadora, mas na verdade eram profissionais também. Mas nesse processo, na verdade, o conceito era tirar a família para não criar muito conflito, já que eram muitas pessoas, né, muitos familiares. Se fosse acomodar todo mundo na empresa, a empresa talvez não suportaria. Então eles preferiram fazer um acordo entre todos os acionistas e tirar a família da operação, né, da gestão. E aí trouxeram uma gestão externa, né? E aí essa gestão externa analisou, junto com algumas consultorias, né, a necessidade de criar um setor de logística integrada. Então eu vim para essa nova área que chamava logística integrada. Por quê? O PCP ele estava abaixo da indústria, e isso criava muito conflito, porque a indústria sempre, às vezes, solicitava uma produção de lotes grandes para que ela pudesse ter, os indicadores dela ficassem melhor, só que isso causava um crescimento de estoque muito alto, né, de estoque desnecessário. Então você tinha conflito. A parte de suprimentos ficava no braço do financeiro, e era complicado, porque às vezes precisava de comprar um estoque de oportunidade, ou um estoque para você ter uma segurança maior de não faltar, e o financeiro segurava a compra porque ele precisava de resolver o problema de fluxo de caixa dele. Então, com essa análise, né, viram que precisava de ter uma área
a parte disso tudo, né? Que pudesse atender as necessidades de cada um, do financeiro, da indústria, enfim, do comercial, mas de uma forma autônoma, vamos dizer assim, de maior independência. E aí foi criada a logística integrada. E aí nessa estrutura, o meu gerente ele definiu de ter uma pessoa responsável pelo PCP e gestão de materiais, né, com almoxarifado, um para suprimentos e um para a área de expedição. E aí eu fui com esse desafio. E aí chegando lá, foi muito bacana, né? Porque apesar, por conta de estar abaixo da produção, a gente tinha um PCP muito com pouca atuação, vamos dizer assim. Ela não tinha tanto controle. O papel dele era mais, num primeiro momento, registrar, né, dentro do sistema o que foi produzido, porque a gente tinha um apontamento manual. Isso era ruim até porque a gente tinha informação do que tinha sido produzido só no dia posterior. Então eles tinham um papel muito passivo, né? E tinha o analista de PCP que gerava as ordens de acordo com o histórico, ele definia o que precisava de produzir, punha as ordens e colocava dentro da fábrica. Então isso ficava muito na mão do pessoal da fábrica. Então, aos poucos, eu fui remodelando esse modelo, né? Então, primeiro projeto que já vinha, já tinha sido definido antes mesmo da minha vinda, que era fazer o projeto de chão de fábrica, que é o apontamento eletrônico, né? Que aí você aponta já no momento que você produz. Então a gente teve que fazer tudo isso dentro da fábrica, estruturar toda a operação para poder jogar para dentro do sistema e aí começar a trabalhar com coletor, e isso facilitou já ajudou também o nosso trabalho. Então a gente começou a ter essa informação online, vamos dizer, né? No momento da produção a gente já sabia o que estava sendo produzido. E eu também ganhei alguns funcionários que tinham só um trabalho de digitação para poder trabalhar eles para fazer uma parte mais de controle, de acompanhar essa produção e cobrar se estava produzindo aquilo que a gente tinha solicitado, que tinha colocado como ordem de produção. Nesse caso, eu fui observando que na verdade a gente controlava, mas não controlava, porque a gente mandava a ordem de produção para a fábrica e a fábrica que definia o que ela ia fazer ali ao longo da semana, em dia. Então, às vezes tinha uma ordem que a gente mandava que era um lote menor, porque a gente precisava, porque tinha uma previsão comercial, né, de saída, e a gente não queria deixar um estoque muito alto desse produto. Só que a produção falava assim, não, eu sei que vai sair mais uma ordem dessa na semana que vem, então eu vou segurar. Então ela segurava para juntar com a ordem da semana posterior ou até de 2, 3 semanas para frente, e isso causava uma ruptura lá de atendimento no pedido. Então eu vi que a gente precisava de trazer isso para a gente, porque por mais que a gente cobrasse, eles tinham esse poder, e até eles que faziam a requisição de material para saber o que ia produzir. Então isso dava muito problema, porque às vezes um material que a gente estava esperando chegar na outra semana e a gente punha uma ordem de produção só para outra semana, porque esse material só chegaria na outra semana, eles pegavam a ordem de produção e tentavam antecipar, só que na hora que eles antecipavam, no meio do processo, faltava material, e aí a gente acabava sendo culpado dessa falta de material. Então era até interessante, porque a gente criou uma reunião de bom dia, onde a gente reunia produção, PCP, qualidade, segurança, e discutia isso, e era uma reunião super estressante, porque todos os problemas porque estava faltando material. Então era o nosso problema de almoxarifado, gestão de materiais e PCP. Isso me incomodava, porque eu comecei a ter essa visão e ver que na verdade a gente tinha, lógico, a nossa culpa, mas que eu acreditava que tinha um percentual e que não era pequeno, que não era de nossa responsabilidade. Então com isso eu fui trabalhando junto com a minha equipe, e aí a gente começou a desenvolver alguns projetos. Um projeto que já causou assim uma mudança muito grande, que a gente primeiro a gente criou um painel forçando eles produzirem na segunda-feira aquelas ordens, na terça outras ordens, e aí controlando isso. Mas por mais que a gente fizesse isso, ainda aconteciam os furos, e aí a gente desenvolveu o projeto que eu chamei de abastecimento de fábrica. Então, como o PCP e o almoxarifado estava na minha gestão, o PCP definia o que tinha que produzir na semana. Então a gente tinha um ciclo ali de 3 semanas, né, gerava a ordem de produção com a expectativa que ia ficar pronto no 10º ao 15º dia. E então, como a gente gerava, a gente sabia quais os materiais, né? Se você gera o produto que você quer, você explode ali a lista de materiais daquele produto e você sabe o que vai precisar. Então a gente já definiu junto com a fábrica
tiramos a responsabilidade de requisição da fábrica para o almoxarifado. Com isso a gente melhorou muito também o índice de eficiência da fábrica, porque essas pessoas que eram responsáveis por requisitar, por buscar esse material, eles eram indiretos, então isso refletia direto na eficiência da fábrica. E aí quando a gente trouxe isso para a gente, o PCP, ele explodiu esse material, definiu o que ia precisar de material na segunda, na terça. Na verdade a gente consolidava e dava o material para a semana, né? E alguns específicos para o dia, né? Alguns específicos, mas a maioria era para a semana. E definimos pontos de abastecimento na fábrica. Então o PCP enviava, gerava, né, as ordens de produção, enviava isso para o almoxarifado fazia a separação e entregava no ponto definido, pré-definido na fábrica. E aí eles recebiam a ordem do que tinha que ser produzido ao longo da semana. Então isso, só essa sacada, né, esse projeto, a gente resolveu muitos problemas. Então a gente começou a ter problema do quê? Que a gente começou a mapear o que era falha nossa e o que era falha de outras áreas. Então uma que eu me lembro que me chamou muita atenção era quando nessa reunião do Bom Dia o pessoal falou assim, a gente não conseguiu cumprir a ordem tal porque faltou a maçaneta, por exemplo, né? E aí eu tinha um analista, né? Era um auxiliar que já tinha virado analista, e ele ia acompanhando assim, falava assim, não, mas a gente mandou a requisição tal que tinha tal quantidade. Então, mas faltou, a gente precisou de 10 e a gente conseguiu só fazer, a gente tinha que fazer 10 e a gente conseguiu só fazer 5. Ué, mas por quê? Não, porque vocês mandaram 10 maçanetas, a gente precisa de 20. Falou, não, mas na estrutura aqui diz que você precisa de uma só por produto, então por que você precisava de 20? E aí a gente, analisando, né, identificando a causa raiz, a gente viu que tinha um erro no projeto. Então imagina o que isso causava, né? Primeiro, porque quando estava na mão da indústria, ela não se preocupava, ela olhava ali a lista, mas como já estava habituada a fazer aquele produto, não conferia se o que ia no produto fisicamente estava ali na lista teórica, vamos dizer. Então ele ia produzindo e se faltava ele requisitava e ia pegando no almoxarifado. Aí quando a gente fez isso, a gente identificou que tinha esse erro no projeto. Então começamos a envolver a engenharia para melhorar esses erros. Então a gente começou a forçar outras áreas a melhorar também a prestação de serviço deles. Um problema desse, por exemplo, a gente tinha, não era uma questão de fornecedor, a gente tinha um risco de faltar, porque a gente não previu, já que a gente estava prevendo um consumo X, né? E de repente também a gente olhava o saldo na fábrica, tinha um volume alto, só que como a lista de materiais estava errada, na hora que ele fazia o apontamento, ele dava abaixo só de metade. Então aquele saldo estava errado, era divergência. Tanto que nossos acertos de divergência de final de ano, no inventário geral que a gente fazia no final do ano, eram enormes, né? Então a gente conseguiu resolver esse problema. Outros problemas, problema de qualidade, que o pessoal tinha um procedimento, mas às vezes para querer acelerar, ele punha aquele material de lado e ia buscar no almoxarifado sem fazer todo o processo, aí com isso ia consumindo um material que não estava previsto. Então a gente começou a forçar eles quando nessa reunião de Bom Dia eles apontavam, a gente identificando o que tinha causado aquilo, que eles abriam o jogo e falavam, é porque a gente teve um problema de qualidade, tivemos que jogar de lá. Falavam, tudo bem, mas você abriu o formulário lá para apontar o problema de qualidade, e quando fazia isso a gente já jogava esse material para um outro depósito, né, virtual, onde separava e a gente conseguia ver se aquele material ia ser suficiente ou não. E aí o PCP começou a trabalhar realmente como PCP, porque ele tendo esse cenário, a visão, ele poderia ver, essa ordem de produção não vai conseguir ser cumprida, porque a gente teve esse problema, o saldo mudou aqui e a gente precisa de rever então. E aí a gente punha uma nova ordem de produção para substituir aquela e jogava aquela para frente dentro do período que a gente ia ser atendido na reposição daquele material. Então isso foi muito assim, foi espetacular essa experiência, né? Então a gente fez esse abastecimento de fábrica e isso permitiu a gente aplicar o sequenciamento de fábrica, né? Que era uma coisa que a gente não tinha. A gente mandava as ordens e que o sequenciamento era feito pela fábrica, mas sem nenhum critério. Então a gente começou a fazer esse sequenciamento, até preparando isso tudo, a gente preparando o nosso processo, né? Amadurecendo ele para que a gente pudesse jogar para o APS, que era um software que nosso gerente conseguiu convencer a diretoria a investir, e a gente precisava de amadurecer o nosso processo antes de jogar isso para dentro do sistema. Então tudo isso foi permitindo que a gente fosse evoluindo, amadurecendo para melhorar ainda mais a operação.
Então, o abastecimento de fábrica, o chão de fábrica, fazer o sequenciamento, a gente teve ganhos assim fenomenais, onde a gente conseguiu reduzir estoque, ter um controle melhor do que precisar de produzir, ter uma informação para poder passar para o comercial quando tivesse alguma ruptura no atendimento de algum pedido. A gente conseguiu melhorar enormemente a eficiência da fábrica, né? Então, eficiências que ficavam ali em torno de 50%, 60%. A eficiência é a medição das horas real usadas para produzir o produto, né? Então a engenharia vem, faz uma metodologia de tempos, né? Calcula ali o quanto que se leva para fazer aquele produto e no dia a dia, é lógico, ele usa toda uma metodologia para poder calcular um tempo real. E ao longo do dia isso vai confrontado. Então você aponta, então vamos supor que você leve 1 hora para produzir determinada peça do produto. E aí no dia a dia, por conta da canseira, do desgaste físico, né, de uma necessidade de ir num banheiro, de uma necessidade de uma peça que às vezes precisou de ser trocada, enfim, você tem N coisas que acontecem no dia a dia que essa eficiência você não vai fazer em 1 hora, de repente você vai fazer em 1 hora e 20, 1 hora em 2 horas às vezes, e aí se você faz em 2 horas, significa que a tua eficiência foi de 50%, né? Você gastou o dobro do que precisaria para fazer aquele produto. E aí a nossa eficiência, ela girava em torno disso, 50%, 55%, né? Às vezes em 60%, e a gente conseguiu passar para níveis de 70%, 75%, aproximando de 80%, né? Isso ajudou demais também a melhorar o custo do produto, né? A reduzir o custo do produto. Então, essa melhoria, ela refletiu nos indicadores de produção, né? E isso foi bem bacana. Uma outra operação que a gente fez, que era importante fazer na empresa, a gente trabalhava em cima de histórico, né? Para fazer a compra de matéria-prima. E eu não concordei com isso. O pessoal fazia o quê? Gerava ordens falsas, vamos dizer assim, e a partir daquilo ali ele gerava mais ou menos uma necessidade, comparava com a média de consumo daquele material e definia o que tinha que abastecer. Então era muito no feeling, né? Muito no que, eu acho que aqui eu vou reforçar, aqui não tinha um modelo, então era muito centralizado na figura de quem fazia essa compra, né? Então quando saía de férias assim, era muito difícil de passar para outro, tentava passar esse feeling, mas o outro tinha muito mais experiência de acompanhar. Fora que você ficava com várias ordens que não iam ser produzidas, né, sujando, vamos dizer, o sistema. Então eu eliminei isso, a gente começou a fazer um novo modelo, e aí o modelo a gente se baseou o quê? A gente implantou o SNOP, então tinha uma reunião mensal, né, na verdade tinha um processo, né, o SNOP ele é um processo, onde o comercial tinha que fazer uma previsão, a gente pegava essa previsão, juntava com uma previsão que nós fazíamos, e eram 900 e poucos itens, a gente fazia uma previsão dos os itens classe A, né, que geravam maior faturamento, a gente fazia uma previsão individualizada, olhando o gráfico, né, analisando o que poderia acontecer de acordo com o gráfico que tinha acontecido no passado, e a gente refinava essa previsão enviada pelo SNOP. E aí depois batia o martelo, via se isso estava aderente com a capacidade produtiva do que precisava de produzir, e a gente conseguia melhorar. E aí a partir disso a gente definia para os próximos 3 meses uma visão do que deveria ser produzido semana a semana. E a partir do que deveria ser produzido semana a semana, a gente explodia o material e vinha para trás, né, fazendo o MRP lá, para saber quanto que a gente tinha que colocar de pedido de material nesse momento para garantir essa produção lá na frente. É o que a PS faz, né? Então a gente estava amadurecendo o processo para que depois que esse processo estivesse aculturado, vamos dizer assim, com a nossa equipe, a gente conseguiria jogar para o APS de uma forma muito mais eficiente. E aí com isso a gente conseguia colocar um estoque de segurança de acordo com o lead time, a variação de lead time do fornecedor. Enfim, a gente montou todo um modelo que cercava alguns riscos, né, com o estoque de segurança. A gente conseguia ter uma visão de quanto que ia chegar, e aí a gente analisava, assim, com quanto de antecedência que a gente quer que chegue, né? Não, esse fornecedor ele tem um histórico de atrasar, então vamos fazer com que chegue com 15 dias de antecedência. Isso tudo a gente começou a qualificar o estoque para melhorar o giro, né? E melhorar o atendimento. E essa visão também de quando ia chegar permitia o PCP saber se às vezes quando ele estava programando uma ordem de produção de um produto que era necessário, ao explodir o material ele
porque ele tinha que passar para o almoxarifado, ele já via se esse material tinha saldo disponível e se não tinha, ele tinha condição de analisar qual que era a previsão de chegada. Se a previsão de chegada ia permitir que ele pusesse a ordem nesse momento, porque ele ia usar esse material de repente só lá na montagem, então ele tinha alguns dias para essa ordem chegar na montagem, e o material às vezes ia chegar com 2, 3 dias de antecedência. E aí esse processo a gente começou a padronizar para o quê? Para que ele sinalizasse para o almoxarifado, para que ficasse atento, para na hora que chegasse ele desse uma prioridade na conferência e já deixasse disponível. E se caso não chegasse, com 1 ou 2 dias de antecedência, ele avisava o PCP que o material não tinha chegado, para que o PCP pudesse ver o que ele poderia fazer ali, de antecipar alguma ordem, né, de reforçar alguma outra, para evitar que a produção ficasse sem fluxo, né, ficasse com pessoas paradas ali, piorando a eficiência dele. Então a gente conseguiu arrumar muitas coisas. Então são vários detalhes aí que eu estou contando a história para de repente você pegar uma sacada aí e ver, poxa, isso acontece aqui, né? E aí se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, né? Me manda um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer de te ajudar aí, se alguma dessas sacadas for interessante para você. Então, com essa NOPI, esses projetos que a gente plantou, né, do chão de fábrica, o abastecimento de fábrica, né, tudo isso somado, a gente começou a melhorar a qualidade do que era produzido, isso sempre também reduzindo o estoque de produto acabado, colocando realmente o que tinha necessidade de atendimento. O meu pessoal do PCP começou a realmente fazer controle, então começamos a criar indicadores de controle, de acompanhamento diário de produção, né, de acompanhamento de erro de previsão, né, de assertividade de previsão. Então todo mês também a gente fazia uma atualização para ver, dentro do que tinha sido previsto pelo comercial, o quanto que foi assertivo, o quanto que não foi. Enfim, isso tudo foi melhorando várias operações que a gente vai ganhando outros ganhos inesperados, vamos dizer. Outra coisa interessante que a gente fez, por necessidades, né? Então a empresa estava precisando de reduzir espaço, tinha uma área que ficava mais afastada da área principal, né, de montagem, e queria disponibilizar essa área para poder vender, né? E a gente tinha uma grande parte de material que era armazenado nesse outro prédio. E aí a gente teve que ir dando um jeito, né? Então a gente já tinha melhorado o layout dentro do nosso almoxarifado no prédio principal. Então a gente já tinha conseguido ganhar vários espaços, melhorado para poder o pessoal fazer uma separação mais rápida. A gente ainda não tinha implantado o endereçamento eletrônico, era uma coisa que só tinha numa planilha, então, mas já era um endereçamento, mas não estava dentro do sistema, já facilitava fazer a separação. E nessa mudança de layout a gente foi adiando, né, a fazer o endereçamento dentro do sistema, porque a gente queria ter uma definição e fixar, né, aquele padrão de layout para depois fazer esse processo. E nisso a gente identificou, a gente precisava de trazer principalmente um estoque de embalagem grande, né, que a gente tinha nesse outro prédio. E uma das dicas que eu já fico aqui, que a gente identificou, a gente tinha uma empilhadeira e ela precisava de um espaço X lá, eu não lembro agora o espaço, não vou lembrar, para poder passar no corredor. Então essa empilhadeira ela precisava de um espaço X, né, para andar nos corredores. E era uma empilhadeira locada e a gente analisando o que a gente poderia fazer, né, para alterar, né, para melhorar o espaço, ganhar espaço para trazer essas embalagens. E uma sacada que eu tive, eu estava analisando, falei assim, pô, não tem como a gente diminuir o corredor? O pessoal falou, não tem, André, essa empilhadeira precisa desse tanto, eu não lembro se era 3,5 metros, alguma coisa assim. Eu falei, tá, e não tem uma empilhadeira que precisa de menos espaço, né? De menos o espaço seja menor? Ele falou assim, não, acho que tem. Aí chamamos o fornecedor, aí o fornecedor até trouxe aquela opção daquela empilhadeira elétrica, né? Que a gente vai de lado na empilhadeira, né? O operador vai de lado. Aí eu perguntei pro pessoal se tinha alguma dificuldade, ele falou, não, André, às vezes na verdade é até mais fácil, eu já trabalhei com essa empilhadeira em outra empresa, é até mais fácil. E aí essa empilhadeira ela precisava de 1 metro ou 1,5 metros a menos do que essa outra. E a gente conseguiu negociar pelo mesmo preço, quer dizer, nem aumentamos custo nem nada de despesa. E só com essa mudança a gente aumentou 3 ou 4 corredores e conseguimos trazer tudo que estava nesse depósito lá em cima para a nossa área.
Isso já ajudou a ganhar espaço, a acondicionar todo o material junto, a equipe que ficava lá em cima veio para baixo para poder atuar junto com a outra equipe. A gente consolidou as equipes, então isso também você tem um ganho, né, de mão de obra, quer queira ou quer não. Então a gente conseguiu, a ideia era depois era implantar um inventário rotativo, que não deu tempo, eu saí antes disso. Então essa foi uma outra operação também, a mudança de layout e depois também a adequação, né, para a gente poder conseguir armazenar todo o nosso estoque. E aí essa dica que já fica, se você tem corredores, ver a viabilidade de reduzir eles trabalhando com uma empilhadeira que tem necessidade de um espaço menor. Isso vai te fazer ganhar já um espaço bem grande, fica a dica. Então, tô olhando aqui, né? Aí outra coisa que a gente fez, que a gente tinha um problema muito grande, a gente tinha um estoque de não conformidade, né? E isso era horrível, porque o pessoal usava muito isso para, às vezes, esconder um problema de qualidade da fábrica, não sei o que, joga lá pro não conformidade, depois a gente faz isso. Então, pus uma pessoa responsável por isso, então tudo que entrava tinha que passar pelo crivo dele para analisar o que causou aquela divergência, para a gente poder atuar, né? Os tempos de devolução, que às vezes os fornecedores enrolavam para aceitar a devolução, a gente começou a cobrar, né, a montar um padrão de devolução e o fornecedor atender alguns prazos, porque a gente às vezes tinha que ser devolvido, o cara não fazia essa devolução ou demorava para fazer, quer queira ou quer não, era um dinheiro nosso que estava parado ali. Então a gente conseguiu reduzir, a gente tinha estoques ali de 200, 300 mil de não conformidade, reduzimos isso para praticamente menos de 100 mil reais por mês, né? E então esse foi e aí nesse estoque também a gente começou a pôr na gestão dessa pessoa também ela cuidar da parte de obsoleto. Então a gente começou a separar os materiais que eram obsoletos para que a engenharia pudesse acompanhar a viabilidade de usar esses materiais em novos projetos, enfim, tomando várias ações para reduzir também o nosso nível de obsoleto. E implantamos o IQE, o indicador de qualidade de estoque, é um indicador que eu gosto muito, onde ele mostra qual a qualidade, se o que eu tenho dentro do meu estoque, o que atende a minha política de estoque e o que não atende. E aí os primeiros números, quando a gente aplicou isso, a gente estava abaixo de 50% e estávamos implantando essas melhorias tudo para ter um estoque de 70%. O que significa ter um indicador de qualidade de estoque de 50%? Significa que metade do seu estoque ele é qualificado, ele está atendendo sua política de estoque, a outra metade não atende. Então, essa outra metade é onde você tem potencial de melhorar, né, os números e agregar valor, né, para a empresa, trabalhar com estoque realmente estratégico que está agregando valor para a empresa. Ele é muito diferente do indicador de giro, porque o indicador de giro, eu entendo, ele provoca um efeito não desejável. Porque quando a gente tem um estoque alto, uma grande parte desse estoque ele não gira, ele é um estoque sem qualidade, ele não atende a política. E aí você tem uma dificuldade de estar tratativa nele e tudo, e a empresa fica cobrando que você aumente giro. E aí aquela parte pequena que sobrou, né, do estoque grande, a parte que você realmente precisa, que atende a política de estoque, é a que te dá giro, você passa a correr mais risco, fazer com que ele venha com mais frequências, só que aí você está correndo mais risco de ter uma flutuação na demanda, né, algum problema na entrega, e aí você começa a ter mais chance de ter mais rupturas. E isso tudo para poder melhorar o giro, para compensar aqueles que não giram. E aí a empresa, ela está te cobrando o giro, você está dando esse jeito, melhorando o giro ali, dessa forma, mas acaba ficando escondido esse estoque sem qualidade. O indicador de qualidade de estoque, ele já permite com que os gestores, né, os diretores, enxergam com o que realmente você tem de qualidade dentro do estoque e o que não está com qualidade. Que você vai precisar de um apoio até da diretoria para poder qualificar. Que muitas vezes esse estoque são estoques antigos que vêm de outras gestões, né? E aí você tem uma dificuldade de justificar porque você está tendo que justificar só giro, por mais que você fale que tem um estoque sem qualidade ali, ele não aparece no indicador de giro do estoque. E por fim, né, uma outra coisa que implantei nessa experiência na metalúrgica foi a famosa parceria junto com o fornecedor. Então a gente tinha uma compra grande de perfis, né, e com uma parceria com a CBA, e a gente estreitou essa parceria. Então eles montaram uma equipe onde a gente se reunia e começamos a criar um caderno de parceria, vamos dizer assim. E nesse caderno de parceria, o que acontecia? Eles tinham um estoque muito alto para poder fornecer a gente dentro do que era acordado, né, no suprimento junto com eles, e a gente também tinha um estoque muito alto para a gente, porque era muito furado com o estoque, com a necessidade que a gente pedia e eles não tinham condição de entregar.
Então nessa parceria a gente alinhou, dividimos todo aquele projeto de fazer, que a gente tinha essa visão de 3 meses para poder definir as ordens de produção e em que momento que a gente tinha que comprar o material. E aí a gente definiu regras, né? Então para um mês a gente poderia flutuar ali 5, 10% no que a gente tinha colocado de pedido, para né, para uma previsão de 2 meses a gente já poderia variar 30%, e aí com isso ele também tinha uma previsão longa para ajustar a produção dele. E aí dentro dessas percentuais ele conseguia ajustando a produção para atender uma mudança que a gente poderia ter no meio do caminho. Isso fez com que eles tinham uma média de 800 toneladas lá, né, 700, 800 toneladas, isso reduziu para 300, 400 toneladas. A gente do nosso lado tinha em torno de 500, 400, 500 toneladas, reduzimos isso para 100, 150 toneladas no máximo. Então assim, na cadeia como um todo a gente teve um ganho muito grande e também o índice de ruptura, né, de falta de fornecimento caiu bastante, a gente conseguia ter um atendimento melhor para poder garantir as ordens de produção na fábrica. Então isso foi muito legal. Então nessa empresa, né, essa experiência de PCP, ela me ampliou um pouco a minha visão dentro do que é a logística, né? Eu só não atuei na parte de expedição, mas no restante tudo eu atuei e foram vários pontos que a gente conseguiu melhorar. Isso foi feito em 4 anos e meio, né? O processo posterior seria a gente automatizar todo esse processo no APS. Né? O outro projeto que eu tinha já encaminhado era o projeto de fazer o endereçamento eletrônico, já que a gente estava com o nosso layout definido, né? Não teria mais alterações, se tivessem eram alterações pequenas, então a gente já estava definindo o nosso padrão de endereçamento para jogar para dentro do sistema, e aí o projeto posterior a isso seria a implantação do inventário rotativo, para a gente eliminar o inventário geral no final do ano, que era desgastante, né? Então a gente estava com todos esses projetos já em conversas, né, para melhorar. Só que aí a empresa, por conta da crise que passou o mercado imobiliário, né, de construção, ela definiu de voltar no modelo antigo e excluir a área de logística integrada. E aí com isso eu e o meu gerente fomos desligados da empresa, né, e voltou a PCP responder para produção, suprimentos para financeiro e por muito tempo lá, mas a gente conseguiu implantar um modelo de gestão ali diferente, que o pessoal conseguiu dar continuidade em alguns projetos do que eu ouvi falar não foram implantados, como esse do inventário rotativo, né? Mas é uma pena e a gente não teve a possibilidade de fazer isso. Mas para mim foi uma experiência super bacana. E aí com isso eu saí, e aí saindo eu fui trabalhar numa empresa que até evito falar o nome, né? Porque eu fui lá como gerente de supply, porém fiquei 1 mês só, porque eu não concordava muito com a forma de atuar, né? Com o gestor que ficou responsável por fazer a minha gestão, eu não simpatizei muito com a forma que ele atuava e resolvi sair, fiquei 1 mês, não fiquei, foi o recorde ali. E aí depois disso eu tive a oportunidade de voltar para a usina sucroenergética, né, o grupo lá de usina sucroenergética, para uma outra regional, onde eu fui cuidar também de 5 usinas. Mas essa história eu acho que eu também vou deixar então, como eu falei, provavelmente para a terceira parte. E aí eu finalizo aí a experiência nessa empresa e conto um pouco da minha experiência agora com esse canal, né, e o meu curso Fórmula do Estoque. Mas vamos deixar então para a terceira parte para não ficar muito longa. Espero que você tenha gostado aí de várias dicas. Se algumas dessas você quiser mais detalhes, tudo, deixa no comentário aqui ou vai lá no Instagram, me manda um direct. Vou ter o maior prazer de dividir com você a experiência e tentar te ajudar. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.